Bom, esse aqui é o CP6. Estamos aqui no lado remoto já. Vou começar mostrando a configuração aqui do MCC. Aqui nos pinos, a única coisa que eu precisei fazer foi ligar a entrada analógica no pino 1, que é o que está recebendo o LDR, e a saída do ECCP2 no pino 7, que é a saída que vai para modular o PWM e ligar o motor. Daí, aqui agora, no clock, eu defini um clock de 8 MHz, só que usando o PLL. Daí o clock sobe para 32 MHz. Aí, a partir disso, a gente consegue uma frequência uma frequência de 31.250 Hz no PWM, que era o necessário para ser maior que a faixa audível. Estou usando o timer 2 como dependência do DUT. E no caso, para fazer interrupção a cada 40 milissegundos, eu estou usando o timer 1. Ele está aqui setado com o período de overflow de 40 milissegundos. E a interrupção está ativada. E agora aqui no ADC, a referência positiva eu coloquei o FVR e coloquei para ele colocar 4 volts. E a negativa é o ground. E, obviamente, a entrada é o analógico 1. Agora aqui no código, é bem simples também. Esse aqui é a minha função de interrupção. Ela testa se o DUT do PWM é menor que a tensão que ele recebe no ADC. E se eu puder aumentar 2, se eu puder somar 2 e isso não for maior que 1023, para ele não zerar de novo, para ele não dar overflow, eu incremento. Aí, se o DUT do PWM for maior que a tensão do LDR, então ele vai decrementar. Só que antes ele testa se ele pode decrementar. Porque se ele decrementar e der overflow, ele vai ficar em 1023. E não é isso que a gente quer. Então, o contrário, se o PWM for igual à tensão do ADC, então ele vai receber ele mesmo. E aqui eu estou mandando essa variável para setar o DUT do PWM. E aqui eu tenho uma variável estática de 16 bits que recebe a tensão do ADC e ela fica recebendo aqui dentro do loop o tempo todo. E aqui eu ativei as interrupções. E aqui o callback register do timer 1 chama a minha função que eu criei. Agora aqui a gente consegue testar. Aqui como está bem escuro, no caso, acredito que como estava claro, o motor estava girando. Só que a gente esperar isso. Exatamente, o motor parou de girar. Porque o DUT do PWM tá bem baixo. A gente consegue ver por aqui. Agora, se a gente aumentar aos poucos, aumentar, ele vai demorar um pouco para ligar, porque ele tem que ele tem que esperar o DUT ir aumentando aos poucos. E aqui, se eu aumentar ao máximo, aqui ele vai aumentar mais ainda. Ele só demora um pouco para fazer isso. Acredito que esteja no final. Pode pausar aqui agora. Vou diminuir o zoom. Aqui ele estava desligado. E aqui a gente vê que ele foi aumentando a frequência aos poucos. E dá até para ver dá pra ver aqui também que o DUT dele estava aumentando. Ele tava. O DUT mínimo que eu setei aqui foi de. É de. Acho que tá em 60, mas
Tá. Ele. Aqui ele já estava alto. Sim. Aqui eu posso também com um brilho no máximo. Posso testar o que acontece quando eu diminuir. Eu fui diminuindo, ele vai demorar. Aí depois de um tempo ele vai pegar e vai parar de rodar o motor. Aí, como esperado. Aqui o Duty estava no máximo e ele foi abaixando. Até que ele chegou em 50 e já não conseguiu mais deixar o motor ligado. Bom, e aí? E dá até para ver mais ou menos o, o período de 40 milissegundos, mas é bem difícil porque ele não é muito estável. Aqui ele estava em 64, depois de 4, foi pra- é meio difícil de ver a frequência variando. Tá. 64 aqui, depois de 40 milissegundos, aqui já era para ele diminuir. Mas é difícil de ver. É, ele diminuiu. Aqui tava em. É, realmente é difícil de ver. Mas basicamente é isso.